Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Ogata, eu sou auditor fiscal da Receita Federal e dou aulas em cursos preparatórios para concursos públicos há mais de 13 anos. Nesse evento de hoje, da Qualis, nós vamos abordar alguns conceitos iniciais da contabilidade geral. E eles são importantes tanto para quem inicia seus estudos de contabilidade, mas também para facilitar a continuidade desses estudos. Eu costumo dizer que esta aula inicial, na verdade, ela vai ser vista, os conceitos dela, ou o desenvolvimento dela, durante todo um curso de contabilidade geral, porque é daqui que a gente vai ver aqueles conceitos sobre o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e como são escriturados os eventos na contabilidade, os fatos contábeis. Então é um tema muito importante e hoje a gente vai ver, então, uma das situações ali que, para um estudante inicial de contabilidade, muitas vezes ele acaba se deparando com um certo estranhamento também, que é o débito e crédito, mas a gente vai ver que é um conceito tranquilo, ele não é difícil, ele só é diferente do que se costuma ver no dia a dia das pessoas fora da ciência contábil. Mas vamos lá, então, ao início da aula e do tema de hoje. Então, nosso tema: situações patrimoniais e também débito e crédito. Nós vamos começar aqui, né, a aula, vamos lá, vamos ver o conceito aqui, então, de patrimônio. O patrimônio é o objeto de estudo da contabilidade. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações para com terceiros, pertencente a uma pessoa física, a um conjunto de pessoas ou a uma sociedade ou instituição de qualquer natureza, independentemente da sua finalidade, que pode ser lucrativa ou não. Então vamos ver aqui esses conceitos, eu chamo a atenção sobre alguns pontos. Primeiro ponto, no nosso cotidiano, nós nos acostumamos a ver o patrimônio como situações positivas, né? Que é o patrimônio de uma pessoa. Ah, os imóveis que ela tem, os veículos, o quanto ela tem no banco, eventualmente investimentos em ações, em fundos de renda fixa e outros. Mas, na verdade, um conceito mais técnico, que é o que vem da contabilidade, nós vamos ver que patrimônio é um conjunto de bens e direitos, sim, como eu citei há pouco, mas também as obrigações. E as obrigações, quando a gente fala, é porque imagina o seguinte: se nós dissermos assim, olha, uma pessoa possui como patrimônio uma casa no valor de R$ 500.000, um carro de R$ 100.000 e ainda tem 10.000 no banco. Você pode pensar assim, poxa, legal, ele tem um patrimônio de R$ 610.000. Mas a gente não pode considerar só os bens e direitos. A gente pode se deparar com a seguinte situação, que ele tem sim bens e direitos no valor de R$ 610.000, mas ele deve no banco R$ 700.000. Ou seja, a situação dele patrimonialmente seria muito complicada, né? Estaria ah, negativo em quase R$ 100.000. Por isso, então, primeira parte do conceito é entender que patrimônio não é só bens e direitos, mas é o conjunto de bens, direitos e obrigações com terceiros que pode ser pertencente a uma pessoa física, a um conjunto de pessoas ou uma sociedade ou instituição de qualquer natureza. Tá? Pode ser lucrativo ou não. Então pode ser desde uma pessoa, uma família, uma instituição, né, uma fundação, uma associação, e também o mais comum é que sejam o que? Sociedades empresárias. Estamos falando de sociedades aí, empresas comerciais, indústria. Esse vai ser o principal objeto da contabilidade, que é essa contabilidade empresarial. Mas não significa que a contabilidade é voltada apenas para as empresas. Então, continuando, temos o que são bens. Bens são
coisas materiais ou imateriais avaliadas economicamente e que podem ser objeto de uma relação jurídica. Exemplos: moeda, estoques de mercadorias, terrenos, máquinas, marcas, patentes, etc. Podemos perceber aqui que os bens vão englobar tanto coisas materiais como coisas incorpóreas, né? Então aqui eu dei exemplo moeda, estoque, terreno e máquinas, que são materiais, mas também temos bens que são incorpóreos, marcas, patentes, direitos autorais. Vamos ver agora o conceito de direitos: valores a serem recebidos de terceiros ou valores de propriedade da entidade que estão em posse de terceiros. Tem alguns exemplos aqui: duplicatas a receber, a empresa fez uma venda a prazo e tem duplicatas para ela receber. Depósitos bancários são valores da empresa que estão lá no banco, valores da entidade que estão com o banco, mas pertencem à empresa. Tributos a recuperar, adiantamento a empregados, a gente vai ver esse conceito, que a gente chama de regime de competência, que é o seguinte: se a empresa já deu dinheiro para os empregados e eles ainda não trabalharam pelo período a que faria jus, isto é, um direito da empresa de receber o serviço deles. Temos também adiantamento a fornecedores, a mesma situação, a empresa já deu dinheiro para o fornecedor, mas o fornecedor ainda não entregou a mercadoria. Isto é um direito, um empréstimo concedido. Então, nós vimos aqui esses conceitos de bens e direitos. E veremos na contabilidade, bens e direitos eles estão associados ao que a gente chama de ativo. Ativo é composto por bens e direitos. Eles sempre são vistos de maneira conjunta. Essa distinção aqui, às vezes, aparece em algumas questões de prova, então a gente tem que saber mais por isso. Mas na maior parte das situações contábeis, bens e direitos são analisados em conjunto, até porque eles compõem o ativo. Obrigações são dívidas ou compromissos perante terceiros, ou bens de terceiros em posse da entidade. Exemplos: contas a pagar em geral, empréstimos bancários, impostos a pagar, adiantamento de clientes. Quer dizer, o cliente já deu dinheiro para a empresa, mas a empresa ainda não entregou bens ou serviços em troca daquele valor. Então, é uma obrigação da empresa. Receitas antecipadas para entrega futura de bens, aqui a situação aqui bem próxima dessa de adiantamento de clientes. Alguns exemplos aqui. Então, desse conceito de bens e direitos, quando a gente subtrai as obrigações dele, aí a gente vai ter o nosso conceito de patrimônio líquido. Então, é o que eu digo, contabilmente, o que interessa para a gente dizer qual é a riqueza daquela pessoa ou a riqueza da empresa, o conceito do patrimônio líquido é esse que vai conter a riqueza da empresa, que a gente chama de riqueza própria. Por quê? Ele é o resultado da diferença entre os bens e direitos e as obrigações, ou seja, bens mais direitos menos as obrigações, temos o patrimônio líquido. É você pegar tudo que a pessoa, a entidade tem de bens e direitos e subtrair as obrigações dela. Aí sim, teremos o patrimônio líquido. E matematicamente é isso. Se a gente disser assim, olha, aquela entidade tem 10 milhões de bens e direitos e tem 8 milhões em obrigações, ela terá um patrimônio líquido de 2 milhões de reais. Mas esse patrimônio líquido, ele vai ser dividido em uma série que a gente vai chamar de contas, mas por hora, vamos entender que esse patrimônio líquido significa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa. Ou seja, se a empresa acabasse, o que os sócios e acionistas levariam com ele? Levariam um patrimônio líquido, porque a empresa acabando, ela faria o quê? Venderia, né, os bens e direitos, pagaria as obrigações e sobraria o patrimônio líquido. De quem é o patrimônio líquido? É dos sócios ou acionistas da empresa. E ele é representado pelos valores investidos pelos sócios ou acionistas na empresa e pelo saldo remanescente dos lucros ou prejuízos. Significa o quê? Quando uma empresa começa, os sócios ou acionistas colocam valores lá, que vão constituir inicialmente o capital social da empresa.
E depois a empresa desenvolvendo atividades, se eu perguntar, né, para qualquer pessoa, para que serve uma empresa? Qual o objetivo de uma empresa? Uma pessoa mediana vai dizer o quê? Ah, o objetivo dela é lucro. E é verdade, uma empresa existe para ter lucro. Então, este lucro, ele pode ser distribuído para os sócios e acionistas, mas se ele não for distribuído, ele fica na empresa e vai estar lá no patrimônio líquido. A gente vai ver como funciona todo esse mecanismo. Então, por isso que o patrimônio líquido é formado tanto pelos valores que os sócios acionistas colocaram na empresa, como pelos saldos remanescentes dos lucros ou prejuízos que a empresa acumulou ao longo do tempo, e no caso, né, de ter lucros acumulados, o que ela ainda não distribuiu. Então, aqui a gente já tem a equação fundamental da contabilidade. Qual é? Bens mais direitos menos as obrigações é igual ao patrimônio líquido. Vamos montar aqui essa equação, vamos brincar de passar as obrigações para o lado direito. Vamos deixar tudo somando aqui, né? Então, se eu passo as obrigações para o lado direito, o sinal dela troca e ela passa a somar no outro lado, né? A gente vai ter bens mais direitos é igual ao quê? Obrigações mais patrimônio líquido. Essa é a equação fundamental da contabilidade. Eu vou ter de um lado os bens e direitos, do outro lado as obrigações e o patrimônio líquido. Então vejamos aqui, ó. Aqui já é um protótipo do balanço patrimonial. Isso aqui é um balanço patrimonial. Na verdade, ele vem da equação fundamental da contabilidade. O que nós temos aqui? Do lado esquerdo, nós temos os bens e os direitos. A gente já viu o conceito. E do lado direito, que vai ter o mesmo valor do lado esquerdo, eu vou ter as obrigações e o patrimônio líquido. Tá? E aqui já falando tecnicamente a linguagem da contabilidade, o lado esquerdo dos bens e direitos é chamado de ativo. O lado direito das obrigações do patrimônio líquido é chamado de passivo. E ele vai ter, então, a parte das obrigações é o passivo exigível e a parte que sobra, né, o remanescente, ativo menos passivo, nós temos o patrimônio líquido, tá? Essa é a equação fundamental. E agora, com esta equação, eu vou passar para vocês alguns conceitos. São os seguintes, olha só. Se a gente pensar aqui, uma empresa, ela tem bens e direitos, ela está aplicando recursos. Então, o lado esquerdo, o lado do ativo, é o lado das aplicações de recursos. Os bens e direitos são aplicações de recursos. Vamos pensar assim, a empresa, ela começa com os sócios ou acionistas colocando dinheiro nela, tá? Então vamos pensar agora, primeira dica de ouro na contabilidade. Tudo que tiver de aplicação tem uma origem, tá? Tudo tem dois lados. Eu vou ter o lado da aplicação e o lado da origem. Elas têm exatamente o mesmo valor. Tudo que se aplica, ela tem origem no mesmo valor. Então imagine que a empresa comece com 100 mil reais em dinheiro. Esses 100 mil reais vão estar aonde? No lado do ativo, né, bens e direitos, 100 mil reais. Essa foi a aplicação. Os recursos foram aplicados no caixa, em dinheiro. Aí eu falei, tem que ter uma origem. Qual que é a origem? Os sócios colocaram na empresa. Vai estar lá dentro do patrimônio líquido, no que a gente vai chamar de uma conta chamada capital social, que identifica o valor que que a empresa, né, foi constituído, o valor que os sócios acionistas colocaram na empresa. Ah, legal. Então, sempre a origem vai ter o lado direito, né? Por isso que a gente tem essa equação que é uma igualdade. O lado esquerdo das aplicações, o lado direito das origens. Aí vocês podem falar assim, bom, e se a empresa comprar estoques de mercadorias, 50 mil reais, mas ela não pagar, ela vai ter uma dívida com fornecedores, vai ter uma obrigação, então no valor de 50 mil reais. Eu vou ter um ativo, ela aplicou estoques no ativo, no lado aqui das aplicações de recursos, qual foi a origem? O passivo, lá uma obrigação que ela vai contar lá, ela vai registrar que ela está devendo para o fornecedor, vai ter uma conta chamada fornecedores, no valor de 50 mil. Observe que é o que eu falei, se entrou 50 mil em estoque, tem que ter uma origem. A origem, nesse meu exemplo, foi a conta fornecedores, que está lá no passivo. Olha só,
O passivo exigível aqui, ele é chamado de capital de terceiros, porque foram recursos que terceiros forneceram para a empresa, seja um banco concedendo um empréstimo, seja um fornecedor que aceitou receber os valores depois. O fornecedor aceitou entregar a mercadoria, que foi aqui para bens e direitos, mas ele vai receber o dinheiro depois, então vai ser registrado aqui em obrigações. Isso é capital de terceiros. O capital próprio é o capital da empresa, o que ela tem, a riqueza própria dela. Qual que é a riqueza da empresa? Patrimônio líquido. Então nunca se enganem, tá? Era um erro que eu via, assim, quando eu não era contador, nem imaginava estudar contabilidade na vida. Eu via lá uma empresa, eu me interessava pelo lado do ativo, olhava lá os bens e direitos, falava, ó, essa empresa tem ativo de 15 bilhões de reais, que maravilha. Mas eu tinha que olhar o lado direito também. Se de repente ela tivesse um passivo exigível de 14 bilhões e 900 milhões, a riqueza própria dela seria só de 100 milhões, embora tivesse um ativo de 15 bilhões. Então, observe que o patrimônio líquido é o quanto a empresa vale contabilmente. Porque se ela pegar o ativo dela, bens e direitos, e pagar o passivo, as obrigações, né? O que sobra é o patrimônio líquido. É isso, no fim do dia, que os sócios ou acionistas têm direito, tá? Esse é o patrimônio líquido. E, na verdade, o patrimônio líquido a gente vai ver que ele pode vir a ser até negativo. Isso vai ser o caso quando a empresa tem dívidas maiores do que os bens e direitos dela. Então, o que é importante saber aqui? Essa equação, o lado esquerdo é o lado do ativo, são bens e direitos, o lado direito são o lado das origens, né? O lado esquerdo é o lado das aplicações, o lado direito é o lado das origens, que podem ser passivo exigível, né? Onde temos as obrigações, que é também chamado de capital de terceiros, e o outro lado também nós temos o patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa. São essas as origens. E um outro ponto que eu chamo a atenção, questões de prova, às vezes eles chamam o passivo exigível de passivo. Ele fala, ó, passivo, ele quer dizer o passivo exigível. E aí a gente sabe quando é uma ou outra situação pelo contexto da questão, tá? Então assim que a gente vai observar quando se trata disso. Mas aqui está essa exposição aqui da equação patrimonial. Continuando, eu disse que eu posso ter diversas situações patrimoniais, até mesmo ter um patrimônio líquido negativo. Eu tenho uma situação em que a empresa ela deve mais do que ela tem de bens e direitos. Também posso ter uma situação que a empresa não tem dívida, ou posso ter uma situação que a empresa não tenha bens e direitos. Então vamos ver as várias situações patrimoniais possíveis da empresa. E eu vou mostrar como é que se chega a ela. No material, então aí para quem se cadastra, né, no Qualis, vai lá na página do Qualis e pega o material. No material eu coloquei lá todas as situações patrimoniais possíveis, coloquei o desenho, mas eu coloquei também uma explicação lá, quer dizer, lá eu coloquei já a seco os valores, e aqui eu vou dar a explicação com os exemplos numéricos, para a gente entender mais facilmente o porquê se tem tantos estados patrimoniais possíveis. Então vamos lá. Primeira situação, a situação plena ou propriedade total dos ativos. A empresa não tem dívida. Que maravilha. Pena que é uma situação muito rara, né? Pena para a empresa, né? Mas faz parte, ó. A empresa, eu disse que ela começa quando os sócios ou acionistas colocam valores lá. Então ele vai começar colocando valor, integralizando o capital social, 100 mil reais em dinheiro. Lembra que eu falei que toda aplicação tem uma origem. Ele vai colocar aqui no caixa 100 mil reais, é a aplicação de recursos. Qual é a origem? Capital social. Ele vai ter o capital social que vai estar sendo uma origem, tá? O detalhe é o seguinte, pessoal. Toda vez que o ativo aumenta, é uma aplicação de recursos. E toda vez que o patrimônio líquido ou o passivo aumenta, passivo exigível aumenta, nós temos uma origem de recursos, tá? Então aqui
Já identificamos a aplicação e a origem. Situação plena, propriedade total dos ativos. Qual o valor do passivo exigível aqui? Zero. A empresa não tem dívidas. Vamos ver agora, continuando o exemplo, que ela vai continuar com a propriedade plena. Propriedade total dos ativos, situação patrimonial plena. Ela compra estoques de 20 mil à vista. Então vai acontecer o quê? O caixa, que era 100 mil, passa a ser 80 mil, diminuiu em 20 mil, porque ela pagou pelo estoque. E no estoque entrou 20 mil. Os dois lados também. Eu tenho origem e aplicação de recursos. Vocês vão falar, mas peraí, como assim? O caixa, estoques. Diminuiu o caixa e aumentou estoques. Então fica claro que estoques foi aplicação de recursos. A empresa aplicou recursos no estoque. Mas você pode perguntar assim, poxa, mas qual foi a origem? A origem foi o caixa. Ué, mas a origem não tem que ser do lado direito? Depende. Quando o lado direito aumenta. Mas aqui um ativo, o lado esquerdo, ele é o lado das aplicações. Quer dizer, o saldo dele é tipicamente de aplicação, quando eu falo que tem dinheiro no caixa, tem estoques e aplicação. Então, toda vez que o lado esquerdo aumenta, eu tenho uma aplicação de recursos. Mas quando ele diminui, é uma origem de recursos. Então, o caixa foi a origem dos 20 mil. Mas percebe aquilo que eu disse? Que o lado esquerdo é igualzinho o lado direito em valor, olha só, o total do ativo aqui, lado esquerdo, é 100 mil. Qual que é o total do lado direito? 100 mil também. A empresa aqui ainda não tem dívidas. Vamos ver o que acontece aqui agora. 3. Situação positiva, favorável ou superavitária. A empresa comprou estoques por 30 mil a prazo. Então, qual foi a aplicação de recursos aqui? Mais 30 mil nos estoques. Ele tinha 20 mil, passou a mais 30, né, que ela comprou a prazo, foi a 50. E os fornecedores que não receberam, a venda foi a prazo, a gente vai contabilizar 30 mil aqui. Então, tivemos uma origem no passivo de 30 mil, passivo aumentou a origem, e estoques aumentaram em 30 mil também, aplicação. Olha só, lado esquerdo e lado direito está igualzinho o valor, né? Então, eu tenho 130 mil no lado esquerdo e 130 mil no lado direito. Percebe o que nós temos no balanço? Bens e direitos, obrigações e patrimônio líquido ou situação líquida, tá? Dependendo, ele vai ter esse nome de situação líquida. Continuando aqui, a empresa continua com uma posição positiva favorável superavitária, porque ela comprou máquinas, 25 mil à vista. O que acontece? O caixa, que tinha 80 mil, baixou para 55 mil. Foi essa a origem do recurso. Qual foi a aplicação? Em máquinas, passou a 25 mil. O que é uma situação que eu falei que ele continua uma situação positiva, favorável, superavitária? É quando o ativo é maior do que o passivo exigível. Aí a diferença vai ser o patrimônio líquido, que vai ser um patrimônio líquido positivo. Quer dizer que se a empresa acabasse hoje, os sócios ou acionistas levariam para casa os 100 mil que eles colocaram na empresa. Lado esquerdo está igual ao lado direito, 130 mil. Vamos continuar. Prestação de serviços, 25 mil à vista. O que aconteceu? Entrou 25 mil no caixa. O caixa tinha antes 55 mil, aumentou em 25 mil, que foi a prestação de serviço, a empresa recebeu o dinheiro, e aí aumentou 25 mil, 80 mil, foi para 80 mil. Essa foi a aplicação de recurso. Aplicou recurso no caixa. Qual foi a origem? Foi a receita de serviços. Mas olha só, lembra o que eu falei? O que aparece no balanço? Bens e direitos, obrigações e patrimônio líquido. Serviços não é bens e direitos, não é obrigação e não é patrimônio líquido. É uma receita. E uma receita não aparece no balanço. O que acontece aqui? Olha, lembra que eu falei que tinha que ser igual, lado esquerdo e lado direito? Ó, o lado esquerdo está 25 mil a mais. Por quê? O que acontece, tá? Eu estou dando um exemplo aqui de uma empresa que ela fizesse balanços sucessivos, que a gente chama. Mas eu estou mostrando para vocês só para... Eu estou mostrando os balanços
sucessivos apenas para fins didáticos, porque na empresa ela vai escriturar o quê? Os bens e direitos, as obrigações, o patrimônio líquido, as receitas e as despesas. Aí no final do período, a empresa vai fazer o quê? Receitas menos despesas. Então ela vai ter receitas menos despesas é igual a lucro ou prejuízo. E esse lucro ou prejuízo vem aqui para o patrimônio líquido. Lembra que eu falei que o patrimônio líquido era resultado do quê? Do valor que os sócios acionistas colocam na empresa e também pelo saldo remanescente de lucros ou prejuízos acumulados. Então, no final do exercício, a empresa pega todas as receitas, toma, depois subtrai todas as despesas e o resultado é lucro ou prejuízo. E este lucro ou prejuízo vai para dentro do PL numa conta chamada lucros ou prejuízos acumulados. Mas enquanto a gente não fizer essa totalização de receitas menos despesas, o balanço não bate. É que na empresa ela não vai fazer balanço o tempo todo. Ela faz balanço uma vez por ano. Antes ela vai ficar só contabilizando a parte, ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa. Quando ela monta o balanço, ela já faz o quê? Receita menos despesa e transfere o resultado, que é lucro ou prejuízo, para uma conta chamada lucros ou prejuízos acumulados no patrimônio líquido. Mas por hora, vamos continuar aqui, a gente não vai ver. Vamos ver aqui, então, o que ela vai fazer? No período, a única receita ou despesa que a empresa teve foi aquela receita de serviços. Então, prestação de serviço de 25 mil, ela tem uma receita de 25 mil, não teve despesa nenhuma, nenhuma outra receita também. O lucro é de 25 mil. Este lucro aqui, que é receita menos despesa, nós vamos também zerá-lo, porque a gente vai transferir para a conta lá no patrimônio líquido chamada lucros acumulados. Olha só. Então, nós mantivemos o que tinha lá, posição anterior, e colocamos aqui lucros acumulados 25 mil. Agora o balanço bate? Bate, né? 155 mil no lado esquerdo, lado do ativo, e 155 mil no lado direito, que é o passivo mais o patrimônio líquido. Então, está equilibrado, ele vai equilibrar sempre que a gente apurar o resultado ao final de um determinado período. Então, continua a situação que positiva, favorável ou superavitária. Ou seja, ativo é maior do que o passivo exigível e a diferença é o patrimônio líquido, que é maior do que zero. É positivo. Continuando nosso exemplo aqui. A empresa pagou fornecedores 20 mil. O que acontece? O caixa, que era de 80 mil, foi diminuído. Então, houve o quê? Se ele diminuiu, se saiu o dinheiro do caixa, houve uma origem de recursos, né? Quando o ativo diminui, a origem de recursos. Qual foi a aplicação? De recursos mais 20 mil de aplicação em fornecedores, que diminuiu. Então, passivo, quando diminui, é uma aplicação de recursos. Então, saiu 20 mil do caixa e também diminuiu 20 mil em fornecedores. Tá batendo nosso balanço? Tá, né? 135 mil no lado esquerdo, 135 mil no lado direito. Tá, pessoal? Tudo sempre tem o lado das origens e o lado das aplicações, tá? Mesmo quando eu tinha falado lá receita de serviços, falei aumentou o caixa, a aplicação de recursos foi no caixa, 25 mil. Qual foi a origem? Lá na receita de serviços. Então, uma receita é uma origem. Por que uma receita é uma origem? A receita, o que provocou aqueles 25 mil de receita? Aumentou o lucro, né? Deu o lucro e o lucro veio para o PL, aumentou o patrimônio líquido. Então, receita é uma origem de recurso. Agora vamos lá, continuando. Houve um aluguel que foi pago no próprio mês no valor de 9 mil reais. Então, houve o quê? Uma diminuição do caixa de 60 mil. Ele passou para 51 mil, diminuiu em 9. Então, o caixa foi o quê? A origem de recursos. E aonde que foi a aplicação de recursos? Este aluguel é uma despesa, tá? Ele não é bem direito, aluguel não é uma obrigação. Obrigação, se tivesse ocorrido o aluguel e a empresa não pagou, aí ela teria um aluguel a pagar. Mas aqui ela pagou no momento em que surgiu uma despesa. Aluguel é uma despesa, tá? Então, aluguel, essa despesa,
uma despesa gera o quê? Uma aplicação de recursos. Foi aplicado 9.000 numa despesa de aluguel. Qual foi a origem? A diminuição do caixa. Se a empresa tivesse reconhecido a despesa nesse momento, mas não tivesse pago, a gente teria como origem um aumento do passivo que seria aluguéis a pagar. Mas não teve aqui porque ela pagou no mesmo momento. Então tá vendo que o balanço não bate? Por quê? Porque apareceu uma despesa de 9.000 aqui que a gente ainda não fez a apuração do resultado. Vamos continuar. Salários de 120.000, só que ele pagou só 40. Salários é uma despesa também. Foi aplicado 120.000 numa despesa, que não está aparecendo aqui no balanço. Mas o que aconteceu aqui? Se ele pagou 40.000, o caixa, que tinha 51.000, diminuiu em 40, foi para 11.000. Caixa diminuiu, é uma origem de recursos. Toda vez que a gente diminui o lado do ativo, é uma origem de recursos. Diminui o caixa. E a outra origem do caixa? Porque eu falei que as origens e aplicações são no mesmo valor. A aplicação foi de 120.000. Eu já identifiquei que 40.000 foi a origem da diminuição do caixa. E os outros 80.000 que faltam é uma obrigação. Ela tem salários a pagar de 80.000. Olha aqui, salários a pagar. Quer dizer o quê? Que ocorreu uma despesa, mas ela não foi paga. Pelo menos não totalmente. Então, esse valor que não foi pago da despesa constituiu aqui uma obrigação no valor de 80.000. Então, eu tive origens e obrigações do mesmo valor. Eu só não totalizei ainda porque a gente totaliza no final do período. Então, vamos ver mais um evento. Prestação de serviços à vista, R$ 4.000. O que aconteceu? O caixa, que tinha 11.000, aumentou para 15. Então, eu apliquei 4.000 no caixa. Então, o caixa houve uma aplicação no ativo de 4.000. O ativo aumentou, é a aplicação de recursos. Qual é a origem? A receita de serviços no valor de 4.000, que não está aparecendo aqui no balanço, porque receitas e despesas não aparecem no balanço. Só no final do período, quando a gente apura o resultado, aí a gente transfere aqui para o PL na conta lucros ou prejuízos acumulados. Percebe que, como a gente ainda não apurou o resultado, nosso balanço não bate. Tem 90.000 no ativo e está aqui 215.000 no lado do passivo. Mas vamos ver aqui, vamos apurar o resultado, lucros e perdas, a gente vai chegar lá. Receita de prestação de serviços, 4.000. Depois, despesa de aluguel é um valor negativo, né? Por isso está entre parênteses. E também despesa de salário, 120.000 negativo. Então, foi 129.000 de despesa, 4.000 de receita. Tadinho, né? Teve um prejuízo aqui de 125.000. Esse prejuízo vai lá para a conta lucros ou prejuízos acumulados. Lembra que aquela conta do patrimônio líquido era uma conta de lucros acumulados no saldo de 25.000 positivo. Se agora eu jogo 125.000 negativo, o saldo vai ficar 100.000 negativo. É o que acontece, ó. Lembra? Aqui ela se chamava lucros acumulados e tinha 25.000 positivo. Eu joguei 125.000 negativo, que é o do prejuízo líquido do exercício. Essa conta ficou negativa em 100.000 e passa a se chamar prejuízos acumulados. Qual que é o valor do PL aqui, gente? Zero. Por quê? Ela tinha um capital social de 100.000 e ela tem prejuízos acumulados que está reduzindo aqui de 100.000, o saldo do PL é zero. Olha só, eu tenho uma situação nula ou compensada ou ausência de capital próprio. Quer dizer que eu tenho um ativo de 90.000 que é igual ao passivo exigível de 90.000. Ativo menos passivo vai dar zero. O PL é zero. Olha, 100.000 menos 100.000. Assim, a gente chegou a uma situação em que a empresa, em termos de balanço, a gente chama de equilibrado, né? Mas para a empresa não é nada equilibrado. Equilibrado por quê? O ativo é igual ao passivo exigível. Ela não tem capital próprio. Capital próprio é o patrimônio líquido. Ela não tem nada. Ela tem zero. Se ela vender todo o ativo, ela consegue pagar o passivo, né? Passivo exigível, as obrigações, mas fica zerada. Não tem nenhuma riqueza. A riqueza da empresa, lembrando, o que é? É o PL, que nesse caso é zero. Agora, o que acontece se a empresa continua a ter despesa? Ela teve aqui no mês uma situação em que ela teve um aluguel de 9.000 pago no próprio mês. Ou seja, o caixa que
tinha 15 mil reais, diminuiu em 9 mil, que foi o aluguel pago. Então, aqui eu tenho uma aplicação de recursos, não, uma origem de recursos, que é a diminuição do ativo em 9 mil. Qual foi a aplicação de recursos? Lá em despesa, né? Despesa é sempre uma aplicação de recursos no valor de 9 mil. E aqui o nosso balanço vai dar certo, porque eu já pulei os passos. A única conta de receita e despesa que eu tive no período foi a despesa de aluguel de 9 mil. Logo, tivemos um prejuízo no período de 9 mil, e esse prejuízo de 9 mil foi transferido para prejuízos acumulados, que já estava negativo em 100 mil, com menos 9 mil, fica negativo em 109 mil. Olha só, vai ficar um PL negativo, porque eu tenho um ativo, bens e direitos, de 81 mil, um passivo, que são as obrigações, de 90 mil. Olha só, temos aqui, então, mais dívida do que bens e direitos. A empresa está com uma riqueza própria negativa, o patrimônio líquido dela é negativo. Os sócios, além de não ter direito a nada, não vão levar nada, ainda está com a conta negativa. A riqueza deles é negativa. Isso aqui é uma situação chamada situação líquida negativa, desfavorável, deficitária ou passivo a descoberto. Por que passivo a descoberto? Porque ele é maior que o ativo. Tem 9 mil reais no passivo que ele não tem lastro em bens e direitos, que não tem como ser pago. A empresa vai ficar devendo, porque ela não teria como pagar esse passivo todo. Vai ficar 9 mil a descoberto. Patrimônio líquido negativo. A empresa tem mais dívidas do que bens e direitos. Continuando aqui, como é que ela chegaria na inexistência dos ativos? Bom, a empresa poderia fazer o quê aqui? Ó? Ela está aqui falando, vamos acabar com essa empresa, já que ela não está trazendo bons resultados. O que ela ia fazer aqui nessa situação? Ela ia vender todo o ativo. 81 mil, o que ela faz com 81 mil? Supondo que ela consiga vender pelos valores que estão aqui registrados. Ela vai conseguir pagar os salários todos e mais R$ 1.000 para fornecedores. Ainda vai ficar faltando R$ 9 mil. Não era esse o valor que estava o passivo a descoberto? Então, o que vai acontecer se a empresa encerrar nesse momento? Ela vai, então, pagar salários a pagar, vai liquidar com o ativo dela todo, vendeu e com dinheiro ela paga os salários, paga R$ 1.000 de fornecedores e ainda continua devendo R$ 9 mil. E o PL aqui, que estava todo negativo, mas agora não tem ativo nenhum, como é que a gente tem que fazer para manter a equação? Transfiro para lá, eu transfiro o PL para o lado esquerdo. Nessa situação aqui, quer dizer que a empresa não tem ativo nenhum. E aí ele passou da direita para a esquerda, eu troco os sinais, né? Então, o capital social, que era positivo, passa a ser negativo, prejuízo acumulado, que era negativo, passa a ser positivo, eu tenho um total de 9 mil, só que é uma situação de inexistência de ativos, porque ela vendeu o ativo para pagar as dívidas e ainda sobraram dívidas. Então, esta aqui é a situação que a gente chegou de inexistência de ativos. Então, com este exemplo, eu encerro aqui os exemplos de todas as situações patrimoniais, né? A gente viu o quê? Que a empresa ela começa sem dívidas e pode terminar com dívidas e sem ativo. É uma situação em que ela faliu, né? Mas a empresa também poderia ser descontinuada, ser liquidada com ativo positivo. Aí, nesse caso, os sócios acionistas levam o que restou, né, do ativo depois que se pagar todas as dívidas da empresa. Mas esse foi um exemplo para transitar por todas as situações patrimoniais possíveis. Tudo bem? Então, vimos aqui as situações possíveis, como é que a empresa transita de uma para outra, e o mais importante que a gente viu é o quê? O que faz principalmente variar o patrimônio líquido? A gente viu que quando a empresa começou, ela começa integralizando o capital, isso aumenta o patrimônio líquido. A gente não mostrou nenhuma distribuição de lucros, mas quando distribui lucro, o patrimônio líquido diminui, porque sai dinheiro do caixa para ir para os acionistas e sai lá de lucros acumulados, dividendos, ele diminui. Mas são eventos mais raros. A maior parte dos eventos que fazem o patrimônio líquido aqui variar são as receitas e despesas, né? Lembrando que as receitas tendem a dar lucro, aí aumenta o PL, já as despesas tendem a dar prejuízo, o que vai diminuir o patrimônio líquido.
Mas vamos ver algumas questões aqui sobre o assunto. Primeira questão, CESP aqui, de 2018. No que diz respeito aos estados patrimoniais, é possível que ativo e passivo tenham um valor igual a zero, respectivamente, na constituição e no encerramento das atividades da empresa. Ela está falando que o ativo é igual a zero na constituição da empresa? De jeito nenhum, né? Na constituição da empresa, eu tenho valores no ativo. O que vai ser zero é o passivo, né? Porque ela começa integralizando o capital social. Então não vai ter valores do ativo, ele vai ter valor, ele vai ser positivo. O que vai ser zero é o passivo. E a gente viu que lá na descontinuidade da empresa, o que estava zerado, no meu exemplo, não era o passivo, né? Era o ativo. Tá? Mas aqui ainda não é uma situação obrigatória. Se a empresa terminar bem, ela, né, até o passivo dela pode ser zero. Mas, enfim, na constituição da empresa, o ativo não é zero, é o passivo que é zero. Portanto, questão 1, errado. Vamos ver segunda questão. Do CESP, SEBRASP, a existência de saldo total de passivo maior que o saldo total de ativo configura que o direito dos sócios é negativo. Exato. Aquela situação que a gente viu em que o ativo era menor que o passivo era maior que o ativo. Essa diferença, então, é o quê? É um patrimônio líquido negativo, né? A gente viu, né, que era aquela situação que eu tinha lá, sei lá, posso ter um, um ativo de 81 mil, tinha lá 81 mil no ativo, eu tinha um passivo exigível de 90 mil, logo o PL vai ser o quê? Ele vai ser negativo em 9 mil. Então, o direito do sócio é negativo. Porque o que significa patrimônio líquido? Ele demonstra o direito dos sócios. Por que direito dos sócios? Porque se a empresa acabar, os sócios levam o patrimônio líquido. E nesse momento aqui, o patrimônio líquido é negativo. O direito dos sócios é negativo. Portanto, questão 2 está certo. Vamos ver mais uma questão, também do CESP-SEBRASP. Uma entidade cujos bens e direitos somem 2 milhões. Ela tem lá ativo 2 milhões e possua obrigações, é o passivo exigível, obrigações de 5. O que ela tem? Uma situação líquida ou patrimônio líquido negativo em 3. É uma situação líquida que pode ser definida como ativa descoberta ou deficitária. Deficitária, o nome está certo. Agora, não é ativo a descoberto, é passivo a descoberto. O que está descoberto é o passivo. Porque nessa situação, o ativo só consegue cobrir 2 milhões do passivo. 3 milhões vão estar a descoberto. É passivo a descoberto. Portanto, está dizendo aqui está errado. 3 errado. Vamos ver agora outra questão. CESP-SEBRASP. Ao analisar a equação patrimonial de uma empresa, um técnico em contabilidade constatou que o valor total do passivo correspondia ao dobro do valor do patrimônio líquido. Nessa situação hipotética, o total do ativo da empresa equivale a 3 vezes o total do patrimônio líquido? Será? Só fazer o desenho aqui do gráfico. Ó. Ativo do lado esquerdo, e aqui eu tenho passivo exigível e patrimônio líquido. Ele diz o quê? Que o valor total do passivo, então aqui ele quer dizer o quê? Que o passivo é o passivo exigível. Ele chamou o passivo exigível de passivo. Ele falou que ele é o dobro do patrimônio líquido. Então, passivo exigível é 2, PL é 1, né? Ele é dobro. Pode ser qualquer valor aqui, posso colocar 4 e 2, 10 milhões e 5 milhões, enfim, mas não importa você colocar que o passivo exigível é o dobro do PL. Então, 2 e 1. Quanto que tem que ser o ativo? Equação patrimonial, obrigatoriamente o ativo tem que ser 3, né? Lado esquerdo igual ao lado direito. Nessa situação hipotética, o total do ativo da empresa equivale a 3 vezes o total do patrimônio líquido. Correto.
PL1, ativo 3. Então, o que se diz aqui está certo. 4 certo. Vamos agora falar de contas, tá? Contas. Qual que é o conceito de conta? Conta é um instrumento de registro onde são reunidos os fatos contábeis de mesma natureza. Os itens referentes a bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, receitas e despesas são registrados em contas. Então, no exemplo que eu dei, a gente tinha várias contas, né? Tinha caixa, tinha estoques, máquinas, fornecedores, salários a pagar, despesa de aluguel, despesa de salários, receita de serviços. Então, tivemos contas de todos os tipos lá: de ativo, passivo exigível, de patrimônio líquido, de receita e despesa. Então, é esse o conceito de conta. Contabilidade, tá? Ela vem da palavra conta, mas não é porque você vai ficar fazendo um monte de conta de matemática, vai fazer contas aritméticas ou conta. Não, na verdade, ela vem de conta desse instrumento de registro. Então, o que é dinheiro? A gente coloca numa conta chamada caixa e lá a gente controla todo o dinheiro. Ah, os veículos, vai ter uma conta chamada veículos, estoques, uma conta estoques, empréstimos, uma conta empréstimos e assim sucessivamente. Este é o conceito de contas. Como que é o funcionamento das contas? Haha, agora nós vamos ver um assunto que causa estranheza à primeira vista e alguns até têm alguma resistência no início para aceitar. Mas aceita, pessoal, é preciso aceitar, porque isso aqui foi, eu digo assim, tem pessoas que acham que esse conceito de débito e crédito, método das partidas dobradas, que a gente vai ver que a cada débito tem um crédito de igual valor, as origens igual às aplicações, e foi inventado lá no século XIII, não, no século XV. Na verdade, não foi inventado no século XV. No século XV, um cidadão lá, o Frei Luca Pacioli, ele simplesmente ele sistematizou algo que já era usado há muito tempo, já era usado há séculos. Então isso aqui, ó, já tem uma duração maior do que a existência, né, do Brasil lá, desde que o Brasil foi descoberto, né? Então, aqui vai ser o funcionamento dessa forma, tá? Não vai mudar, tá? Ele já é assim há mais de 500 anos. Como que é o funcionamento? Nós vamos ver aqui, olha. Saldo das contas, ele é sempre credor ou devedor. E para o saldo das contas ser credor ou devedor, cada evento, cada fato contábil, ele vai ser contabilizado a débito e a crédito, tá? Então, olha só o que é importante a gente entender. Tem gente que tem resistência nisso porque acha, porque a gente aprende, né, na nossa vida cotidiana, quando a gente olha o saldo no banco, que débito é um valor negativo e crédito é um valor positivo. Mas para a contabilidade, que é onde nasceu o conceito de débito e crédito, isso não é verdade. Débito é uma aplicação de recursos. Então, se debita uma aplicação de recursos. Tem uma palavrinha que eu falo, que é um mnemônico aqui, que chama DACO. DACO. Não é aquele fogão da minha infância, não. O fogão DACO, que era com K, né? É o DACO. O que é DACO? Debita aplicação e credita origem. Isso é o débito e crédito. Então, sempre se debita uma aplicação. Lembra quando eu dei lá o primeiro exemplo? Quando que a gente tinha uma aplicação de recursos? Toda vez que se aumentava o ativo, aplicava o recurso. Está entrando dinheiro no caixa, está entrando estoques, eu debito a aplicação. Ou quando eu tinha uma despesa, então eu tinha lá, eu debito as despesas. Era uma aplicação de recurso à despesa, aumento de ativo. Então, o saldo típico do ativo é devedor. Não é à toa que eu falei que o lado esquerdo, o lado do ativo, é o lado das aplicações de recursos. Por quê? Debito a aplicação. Quando eu falo em aplicação, é um débito. Então, o saldo dele vai ser devedor, porque quando eu tenho saldo no ativo, é uma aplicação de recursos. E a outra perna do nosso mnemônico, DACO, se credita a origem de recursos. Contas do passivo, patrimônio líquido e receita são origens de recursos. Lembra? Quando eu falava, ó, da onde que veio o dinheiro do caixa? Ah, veio lá do capital social, do PL. Foi a origem, credita a origem. Ah,
A origem lá daquele estoque foi o fornecedor que aceitou receber depois. Então, a origem é no passivo. Acredito a origem. Então, o passivo tem saldo tipicamente credor. O lado direito, né, o lado das origens, que a gente viu, ele tem um lado credor. E o patrimônio líquido também é credor. E a gente viu que toda vez que eu tinha receita, a receita era uma origem de recursos. Receita e despesa é bem tranquilo a gente entender por que receita é a origem de recursos. Receita é a origem de recursos porque ele vai tender a dar lucro, o lucro aumenta o PL, então o PL aumenta a crédito. E despesa? Despesa é uma aplicação de recursos, né? Ele vai tender a levar o resultado para prejuízo, prejuízo diminui o PL, e aqui é importante a gente entender que, vamos ver, ó, quando eu falo que eu debito a aplicação de recursos e credito a origem de recursos, é exatamente por isso. E a gente vai ver que a coisa não é estática, né? Que um ativo, ele tipicamente a aplicação de recursos, ele aumenta como uma aplicação de recursos, aumenta débito, mas quando um ativo diminui, ele é uma origem de recursos e eu credito. A mesma coisa o PL e o passivo exigível. Eles aumentam a crédito, tem saldo tipicamente credor, mas quando eles diminuem, diminuem a débito, porque ele passa a ser o quê? Uma aplicação de recursos. Por isso que a despesa vai diminuir o PL, despesa vai representar uma aplicação de recursos. Mas vamos com calma, tá? Vamos lá. Contas do ativo e de despesa representam aplicações de recursos, bens e direitos no ativo ou gastos, que são despesas. Eles apresentam saldos devedores ou nulos, tá? Então, os saldos das contas do ativo e contas de despesa são devedores, ou no máximo zero, né? Nulo porque é zero, exceto as contas retificadoras do ativo. Tem conta no ativo que ela vai diminuir o ativo, ó. Vou dar um exemplo de uma conta retificadora do ativo. Eu tenho lá uma conta chamada veículo. Vamos supor que eu só tenho um veículo lá no valor de 100 mil. Tá? E esse veículo, a empresa vai usá-lo por 5 anos. Então, esse veículo, eu vou fazer um procedimento na contabilidade dizendo que ele vai depreciar 20 mil ao ano. Então, eu vou ter uma conta, depois que a empresa usou esse veículo em um ano, ela vai dizer que ele tem uma depreciação acumulada de 20. Por quê? Se ela vai usar 5 anos, e ao final dos 5 anos ele não vai valer nada, para a gente simplificar o exemplo, então cada ano ela perde 20 mil desse carro. Então, ao final do primeiro ano, ela já conta que ela depreciou em 20. Então, ela vai colocar uma retificadora do ativo, está diminuindo. Quem olhar essa conta lá no primeiro ano vai ver, ó, a empresa tem veículos de 100 mil, mas já depreciou, ele já perdeu 20% do valor dele, 20 mil. Portanto, como ela tem um saldo negativo, o saldo dela vai ser o contrário, ela está diminuindo o saldo das contas do ativo, o saldo dela vai ser o contrário do saldo do ativo. Então, uma retificadora do ativo vai ter saldo tipicamente credor, aumenta a crédito, diminui a débito. Tá? Mas isso aqui é uma exceção. Aumentos de valor em contas do ativo e de despesa são registrados a débito. Sim, é o que a gente viu. Quando aumenta um ativo, quando eu tenho uma despesa, eu estou diante de aplicações de recursos. Por outro lado, quando eu tenho diminuição no valor de contas do ativo e de despesa, são registrados a crédito. O que é? Se eu diminuo o valor de um ativo, lembra quando saía dinheiro do caixa para pagar uma dívida? Aquele valor do caixa que diminuiu, ele passa a ser uma origem, porque a origem vai ser a diminuição do caixa e ele aplicou onde? No pagamento de uma dívida. Então, a dívida, o passivo que está diminuindo, passa a ser aplicação de recursos, tá? Então, vamos ver agora contas do passivo do PL de receitas. Representam origens de recursos da empresa. O que vai acontecer? Pode ser recursos próprios, dos sócios ou acionistas, que é o patrimônio líquido, ou né, as atividades da empresa, que são as receitas. Esses são os recursos próprios. Ou pode ser de terceiros, que são as obrigações lá no passivo exigível. Apresentam saldos credores ou nulos.
exceto as contas retificadoras do passivo ou do patrimônio líquido. Aqui a mesma história. Lembra, a conta capital social é uma conta tipicamente de lembrando, então, que eu tenho uma conta do capital social, que é típica de patrimônio líquido, no valor de 100 mil, mas lá eu mostrei no exemplo que a gente tinha uma conta de retificadora do patrimônio líquido, que era prejuízos acumulados. Quando a gente tem prejuízo acumulado, lembra o que acontecia? A gente diminuía o patrimônio líquido, né? Sei lá, no meu exemplo era 100 mil de capital social menos 100 mil de prejuízos acumulados. Ela é uma retificadora do patrimônio líquido. Então, se as contas do patrimônio líquido típicas têm saldos credores, as contas retificadoras, como estão diminuindo o grupo, vão ter saldos devedores. Tá? Então, aumentos de valor em contas do passivo, do patrimônio líquido e de receitas são registrados a crédito. Tá? Por quê? Quando aumenta o patrimônio líquido, quando eu aumento o passivo exigível, quando eu aumento as receitas, são origens de recursos. E quando elas diminuem, são registradas a débito, porque quando eu diminuo uma dívida, quando eu diminuo o PL, ou quando eu tenho uma despesa, eu vou ter o quê? Uma aplicação de recursos aí. Por isso, a aplicação de recursos a gente debita. Tá? Contas retificadoras, o que eu tinha falado, são contas patrimoniais. O que são contas patrimoniais? Nós temos dois tipos de contas, tá? Contas patrimoniais são contas que vão aparecer no balanço patrimonial. O que aparece no balanço patrimonial? Ativo, passivo, patrimônio líquido. Tá? São os três tipos de contas que são patrimoniais. Contas retificadoras sempre vão ser retificadora do ativo, retificadora do passivo exigível ou retificadora do PL. Um outro tipo de conta que a gente tem são as contas de resultado. São as contas que eu vou utilizar para apurar o resultado. O que eu uso para apurar o resultado? É receita menos despesa. Então, contas de resultado são as contas de receitas e despesas. Tá? Então, aqui, então, retificadoras são sempre patrimoniais. Retificadoras de ativos são de natureza credora, porque o ativo tem natureza devedora. Então, a retificadora tem que ser o contrário. Natureza credora, aumentando o seu saldo mediante crédito e diminuídas por débito. Retificadoras de passivo e de patrimônio líquido são de natureza devedora, devendo ser debitadas quando aumenta seu saldo e creditadas quando diminui seu saldo. Aqui um quadro de funcionamento das contas, tá? Para a gente não esquecer, não errar mais, tá? Então, recomendo fortemente que vocês desenhem um quadro como esse e observem, ó, lado esquerdo é o lado do ativo e que vai estar as despesas juntas também aqui. Esse é o lado das aplicações de recursos. Como é que funciona a aplicação de recursos? Aumenta a débito, diminui a crédito. O lado direito, que é o lado do passivo exigível e do patrimônio líquido, é o lado das origens de recursos. Também a gente coloca as receitas desse lado. Como é que funcionam as origens de recursos? Aumentam a crédito e diminuem a débito. Tá? Então, isso aqui foi a exposição sobre débito e crédito, funcionamento de contas. Não errem mais. E também, quem estiver começando na contabilidade, vamos o quê? Superar esse bloqueio. Não vamos pensar que débito é um valor negativo e crédito é um valor positivo. Nada disso. Vocês vão lembrar que é outra coisa. É o DACO. A gente debita a aplicação e credita a origem de recursos. Tá? É isso que é um débito e um crédito. Então, vocês não vão estranhar mais quando se diz um ativo aumenta débito. O ativo aumenta débito porque é uma aplicação de recursos. O passivo aumenta crédito. Ele aumenta crédito porque eu credito uma origem de recursos. E quando um passivo aumenta, eu estou diante de uma origem de recursos. Então, vamos agora às contas para finalizar a nossa exposição aqui. Questão 5, CESP e SEBRASP. As contas de ativo e de despesas serão debitadas sempre que for necessário aumentar os seus saldos.
e serão creditadas quando a intenção for diminuí-los. Vamos lá, então. Contas de ativo e de despesa são contas de aplicações de recursos. É dar, né? Debito aplicação. Então, sempre que for necessário aumentar os seus saldos, elas serão debitadas. Verdade. E credita quando a intenção for diminuí-los, né? A contrário senso. Se ela aumenta a débito, uma conta de ativo e despesa, ela diminui a crédito. Já as contas de passivo e de receita seguem mecanismo inverso. Perfeito. É exatamente o que a gente viu, né? Portanto, 5 está certo. Vamos ao 6. No momento da aquisição de um bem financiado, a origem do recurso é registrada em uma conta de natureza credora e a aplicação em uma conta do ativo. Olha só, houve a aquisição de um bem financiado. Então, eu vou ter um ativo. Se ele é financiado, eu vou ter um passivo, vou ter uma obrigação. Eu debito a aplicação, então eu debito o ativo, e então a aplicação vai ser a conta do ativo, eu debito a aplicação. E a origem, qual foi a origem? O aumento do passivo. Então a origem do recurso é registrado em uma conta de natureza credora. A conta do passivo tem natureza credora, que nós vamos o quê? Creditar, porque é uma origem de recursos, né? De novo, né? Debito a aplicação e credito a origem. Portanto, 6 está certo. Vamos à questão 7. Determinada sociedade comercial criou uma rubrica contábil para abrigar os valores dos estoques em trânsito. Se é estoque, é o quê? Estoque é um bem, né? Então ele vai estar lá no ativo. Ele é em trânsito porque, por exemplo, a empresa está mandando de uma filial para outra, da matriz para a filial, ou vice-versa. Então, por isso que ele chama em trânsito. Na abertura do crédito corrente, essa rubrica possuía saldo de 50 mil. A referida conta é de natureza credora, nós estamos falando em estoques, estoques estão lá nos ativos. Ativo é aplicação de recursos no ativo tem natureza devedora, não é credora, portanto, o que se diz aqui está errado. Então, errado, 7. Vamos finalmente a 8, nossa última questão. Contas caixa. Conta caixa é uma conta do ativo. Contas ações em tesouraria, tá? Eu vou facilitar a vida, né, de todo mundo. Já vou dizer que esta aqui é uma conta retificadora do PL. Lá mais para o fim das aulas de contabilidade geral, a gente aprende como é que funcionam as ações em tesouraria. Mas eu vou dizer que ela é uma retificadora do patrimônio líquido. Ela está lá diminuindo o patrimônio líquido. E depreciação, aqui na questão, ele quer dizer que é a despesa de depreciação. Então, elas têm em comum o fato de todas terem natureza devedora. Será verdade? Caixa é uma conta do ativo, o ativo é uma aplicação de recursos, tem natureza devedora. PL. PL está lá no lado direito, são contas de origens de recursos, tem natureza credora. No entanto, ações em tesouraria, se é retificadora do PL, ela tem saldo o quê? Contrário, vai ter natureza devedora também. Em depreciação, eu disse que são contas de despesas, ela tem também o quê? Despesas são aplicações de recursos, tem natureza devedora também. Portanto, questão 8, o que se afirma aqui está certo. Bom, pessoal, aqui nós concluímos então o nosso evento de hoje. Tratei aqui desse assunto que é bem o começo da contabilidade, tá? A contabilidade, ela inicia mais ou menos assim, né, em geral, as aulas de contabilidade, aqui o que a gente chama de contabilidade básica, né, mas faz parte da geral. Então, espero que vocês tenham aproveitado bem esse evento de hoje, esta aula, para entender tanto o funcionamento, olha, aquele funcionamento da empresa que a gente viu na primeira metade,
do evento, que foi o quê? Eu tenho ativos, passivos e patrimônio líquido, e eles variam principalmente em função das receitas e despesas, que a gente apura no final do período, o resultado, que pode ser lucro ou prejuízo. E este lucro ou prejuízo é transferido para uma conta do PL, e aí sim faz o balanço bater, é uma coisa que muitas vezes não fica claro nos estudos iniciais. Pelo menos em muitos livros não deixam com esta clareza. Por isso que eu explico desta forma. Assim como a gente dizer que débito é uma aplicação e o crédito é uma origem, é uma verdade, isso vai estar em toda a contabilidade, mas nem sempre ele é mostrado com essa clareza desde o início dos conceitos de contabilidade. Por isso eu espero que tenha sido bem útil para vocês. E se vocês aprenderem, se alguém tinha dificuldade com com esses aspectos aqui, e agora passou a entender, eu vou me sentir muito gratificado e peço também a todos, aí, quem achou que foi muito útil, para quem está começando, se você sabe que tem um amigo, que alguém está começando a aprender contabilidade, está com dificuldade nesses conceitos iniciais, por favor, indiquem esta aula, porque eu acho que pode ser útil para muita gente, tá? Então, por aqui, eu me despeço, tá? Desejo aí bons estudos a todos, tá? De coração. Então, uma boa noite, bom estudo aí para vocês nesse tempo aí, para todos que estão aí se preparando, seja para concurso da Polícia Federal que está vindo aí, ou seja, para outros concursos que exigem contabilidade. E até breve, até um evento ou uma aula que a gente se veja no futuro breve.